bem-vindos todos os participantes. Neste momento ainda temos pessoas a entrar no nosso webinar. Cerca de 80 pessoas estão ligadas nesta conferência. O Dr. Pedro Machado já mandou, não sei se o Dr. Jorge Brandão consegue ver no bate-papo do webinar as mensagens. Não, por acaso essa parte... Há de aparecerem lateralmente uma barra com os participantes, ou se calhar é só os anfitriões. Não, eu vou colocar alguma... Já tenho. Ok, muito bem. Já estou... Já nos são todos a dar as boas-vindas. Eu se calhar daria então as boas-vindas a todos a este terceiro webinar V Portugal On. Estes webinars, esta é a terceira edição deste ciclo. Ainda vamos ter uma série deles, muitos deles também a serem organizados mediante também os temas que vão surgindo. Connosco temos o Dr. Jorge Brandão. É um grande prazer, uma grande honra que o Dr. Jorge Brandão tenha aceito o nosso convite. Sinceramente não nos surpreendeu muito, porque a CCDR e a doutora Isabel Damasceno, o Dr. Jorge Brandão, toda a equipa da CCDR têm sido uns parceiros incríveis do trabalho desenvolvido pelo Turismo Centro de Portugal, e também é importante sublinhar aqui esta capacidade de trabalho, esta disponibilidade, esta capacidade de colaborarmos diariamente nos projetos, e já há um trabalho de há muitos anos a esta parte, e só nos fica bem aqui agradecer a vossa disponibilidade. Dr. Jorge Brandão, seja bem-vindo. Dr. Jorge Brandão, estamos a viver realmente tempos que nunca imaginamos que pudéssemos algum dia vir a experienciar. Ainda há pouco em off estávamos a comentar esta questão de nos termos de adaptar rapidamente às novas tecnologias, não é verdade? São pulos qualitativos, os obstáculos também nos fazem evoluir, também nos fazem crescer. Esperemos que esta situação também traga, para além desta questão de nos adaptarmos rapidamente às novas tecnologias, nos traga também outro tipo de vantagens, e eu acredito que sim, que haverá tempo para retomarmos as nossas atividades normalmente, capacitados ainda mais por estas competências que fomos adquirindo, pessoais e profissionais, ao longo destes tempos difíceis, não é, Dr. Jorge Brandão? Bem, é verdade. Diga. Muito bem, muito bom dia a todos. Antes de mais, naturalmente, gostaria de começar por agradecer o convite à Entidade Regional de Turismo do Centro para participar neste seminário online, neste webinar. Naturalmente, fazemos com todo o gosto, como a Adriana referiu, nessa colaboração profícua que temos tido entre as nossas duas entidades. Naturalmente, também gostaria de reforçar o facto que para nós é importante, enquanto CCDR, enquanto autoridade de gestão do nosso programa regional, também mostrar um bocadinho do que é que está a acontecer nesta altura. De facto, eu imagino que as pessoas, as entidades, sejam ou não promotoras de projetos que nós financiamos, que tenham alguma expectativa sobre o que é que se está a passar nesta altura. E, de facto, estão a passar muitas coisas, e é por isso que é uma oportunidade muito interessante que gostaria de trazer aqui, de uma forma relativamente leve, dar conta um bocadinho o que é que está a acontecer nas várias dimensões dos programas operacionais, e em particular do nosso programa operacional regional, numa ótica de mais curto prazo, de coisas que estão a acontecer já hoje e daquelas que temos expectativa que venham a acontecer nos próximos tempos, muito motivado pela situação que vivemos atualmente, associada à pandemia do Covid. Obviamente, isto não só transtornou as nossas vidas diárias, estamos todos a trabalhar de casa, como dá para perceber, mas continuamos a trabalhar e continuam a acontecer coisas. É preciso continuar a concretizar o nosso programa operacional, é preciso continuar a concretizar os nossos projetos, obviamente tendo consciência de que a realidade que vivemos exige-nos alguma adaptação, exige uma adaptação também dos projetos, e, portanto, é um bocadinho sobre isso que eu aproveitava esta oportunidade para falar hoje. Exatamente, e segundo me consta, aquilo que tínhamos mais ou menos definido, iria começar pelo enquadramento nas iniciativas europeias e nacionais relativamente aos fundos de coesão e do Portugal 2020,
Está certo, doutor? Exatamente. Naturalmente, o Programa Operacional Regional é um programa que tem um contexto, é um programa que se integra no Portugal 2020, no acordo de parceria estabelecido entre o Portugal e a União Europeia, portanto, integra-se na política de coesão da União Europeia e, portanto, naturalmente, a nível europeu, estão a ser tomadas também medidas, estão a ser desencadeadas iniciativas de resposta e de adaptação a este período de crise que vivemos, naturalmente também a nível nacional e, naturalmente, essas medidas e esse processo de adaptação, naturalmente, tem impacto e repercute-se no nosso programa operacional regional. E de uma forma muito simples, era por aí que eu gostaria de começar, dando nota, desde logo, de que a própria Comissão Europeia teve uma iniciativa, de facto, apresentou uma proposta de regulamento no passado dia 2 de abril, que precisamente vem permitir, de alguma forma, alterar, naturalmente, de um modo transitório, mas alterar os principais regulamentos que desenham a política de coesão, o regulamento 1303 e o 1301, e de facto esta proposta do regulamento de alguma forma vem flexibilizar algumas das regras que a política de coesão tinha. De uma forma muito telegráfica, alguns aspectos de flexibilização que aí são apresentados e propostos aos Estados-membros, desde logo a flexibilidade da aplicação de dotações entre diferentes regiões, entre diferentes fundos, FEDER, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão, e mesmo entre programas operacionais regionais. Portanto, esta nova regulamentação europeia permite aos Estados-membros julgar aqui, flexibilizar a possibilidade de ter movimentos entre diferentes regiões, diferentes fundos, diferentes programas operacionais. Um outro aspecto muito relevante tem a ver com o desenho da política de coesão, que tinha estabelecido a necessidade de alguma concentração temática em alguns objetivos prioritários da política de coesão. De facto, o objetivo temático 1, que tem a ver com as questões da ciência e da tecnologia, o objetivo 4, que tem a ver com as questões das alterações climáticas e da eficiência energética e da descarbonização, e o objetivo temático 9, que tem a ver com as questões sociais, de facto, exigiam que os Estados-membros cumprissem determinadas percentagens da afetação de fundos. E este regulamento vem dizer que, nesta medida, é possível flexibilizar essas percentagens e, portanto, isso permite que os Estados-membros transitem dotações entre a possibilidade de retirar fundos destes objetivos temáticos e alocá-los a outros objetivos que sejam prioritários nesta altura. Uma outra regra é a possibilidade, durante um ano, entre julho de 2020 e junho de 2021, a Comissão Europeia poder, de alguma forma, reembolsar as despesas submetidas pelos Estados-membros a 100%. Portanto, isto significa, de alguma forma, ajudar à tesouraria dos Estados-membros. Naturalmente, isto não significa mais dinheiro, significa que a Comissão Europeia coloca mais dinheiro durante este ano nos Estados-membros. Obviamente, isso vai se repercutir no futuro. Se a União Europeia colocou mais dinheiro nesta altura, obviamente no futuro terá menos disponibilidade para reembolsar os Estados-membros. Mas a ideia aqui é reforçar a capacidade financeira de tesouraria dos Estados-membros para, naturalmente, depois ajudarem também os seus promotores neste período de crise mais aguda. Também é a possibilidade de alargar algumas elegibilidades associadas à resposta à crise, nomeadamente na área da saúde e do emprego. A possibilidade, isto também é importante, de retroatividade das despesas já realizadas de resposta à crise. Portanto, isto significa que despesas que os Estados-membros já tenham realizado desde 1 de fevereiro que possam ser elegíveis ao financiamento comunitário, portanto, isso é também um aspecto
importante. E um outro último aspecto que gostaria de reforçar, a possibilidade de reprogramação dos programas operacionais em função das necessidades de resposta a esta crise que vivemos atualmente. Naturalmente, o próprio Estado-membro, neste caso Portugal, está também já a adaptar-se a esta situação que vivemos, em particular através de uma deliberação da Comissão Interministerial de Coordenação, que certamente muitos já conhecerão, que é a deliberação número 8 de 2020, portanto, publicada em 28 de março, que permite tomar diversas iniciativas, diversas medidas extraordinárias de apoio, em particular à economia e à manutenção do emprego. É uma deliberação muito importante, de facto, ela está muito virada para as questões da economia e do emprego, portanto, em particular, uma resposta às empresas e, naturalmente, às pessoas e aos trabalhadores. Esse é um foco muito relevante. E eu destacaria alguns aspectos que essa deliberação refere, desde logo a necessidade de aceleração dos pagamentos aos beneficiários, a possibilidade do diferimento dos reembolsos, portanto, projetos dos sistemas de incentivos de apoio às empresas com uma lógica de apoio reembolsável, quer do PT 2020, mesmo de planos de reembolso de anteriores períodos de programação, portanto, que esses reembolsos sejam atrasados, não tenham que ser feitos nesta altura de crise que todos vivemos, a possibilidade de serem elegíveis despesas relacionadas com atividades, seja a participação em eventos, nomeadamente eventos internacionais, seja a organização de eventos pelas próprias entidades promotoras dos projetos e que esses eventos tenham sido cancelados e, portanto, manter a possibilidade de manter elegíveis as despesas que já tenham sido pagas, associadas a eventos que não se realizam por virtude do cancelamento associado à situação de pandemia que vivemos e também, por último, a possibilidade de alterar, de ajustar os projetos também em função do impacto que a situação que vivemos tem na sua concretização. Alterações em termos temporais, desde logo na questão do calendário de realização dos projetos, mas também alterações financeiras, físicas, portanto, das atividades a concretizar e, em particular, também a possibilidade de alterar os resultados contratualizados com as autoridades de gestão. Uma outra dimensão relevante também está a ser tomada, tem a ver com a publicação de novos regulamentos em função de novas respostas que o país precisa de dar à situação que vivemos. São um bom exemplo, e aqui, eu diria que há aqui uma feliz coincidência, são um bom exemplo os dois regulamentos que foram publicados em Diário da República no passado dia 18 de abril, portanto no sábado, um para os sistemas de incentivos às atividades de investigação e desenvolvimento e investimento em infraestruturas de ensaios e otimização, e outro sistema de incentivos à inovação produtiva no contexto do Covid-19. Portanto, estamos a falar de portarias que regulamentam novos sistemas de incentivos que são sistemas que, de alguma forma, estão em paralelo com o regulamento específico da competitividade e internacionalização, portanto, o RSI, e, portanto, são regulamentos específicos de resposta às necessidades que vivemos nesta altura. Estes regulamentos publicados no sábado já deram origem a dois avisos que foram publicados mesmo ontem e um bocadinho mais à frente já falarei deles. Portanto, eu diria que em traços muito largos são os aspectos que gostaria de referir em relação ao contexto que vivemos, em termos de novas orientações da Comissão Europeia para a política de coesão, as novas orientações do nosso governo para o Portugal 2020 e, naturalmente, em função disto,
as autoridades de gestão dos vários programas que integram o Portugal 2020 e, naturalmente, portanto, também a autoridade de gestão do Centro 2020, estão a trabalhar já neste sentido. Eu diria que estão a trabalhar quase a tempo inteiro. De facto, estas medidas, de alguma forma, estão a absorver muito o esforço das autoridades de gestão, de facto, para dar uma resposta adequada a estas orientações. Eu diria que as linhas de trabalho que as autoridades de gestão estão a ter nesta altura podemos definir duas grandes linhas de trabalho. Uma linha de trabalho de muito curto prazo, portanto, coisas que estão já a acontecer hoje e que vos darei conta já a seguir, e depois uma linha de trabalho, eu diria, mais médio e longo prazo, que tem a ver, naturalmente, com a necessidade de adaptação do Portugal 2020 e dos programas operacionais a esta situação de crise. Temos plena consciência de que há aqui uma alteração profunda do contexto, do quadro em que se move o Portugal 2020 e o financiamento através dos fundos da União Europeia e, portanto, isso naturalmente vai ter repercussões significativas sobre o desenho dos programas operacionais e, portanto, essa é outra linha de trabalho que está também já a ser desenvolvida. A muito curto prazo e, portanto, que está já a acontecer e que decorre também daquela deliberação da SIC que eu já vos referi, naturalmente a primeira medida é acelerar ao máximo os pagamentos aos beneficiários, em especial às empresas, para aliviar e de alguma forma melhorar a tesouraria das empresas e, portanto, temos, como disse, a deliberação da SIC 8 de 2020, temos também uma orientação técnica dos sistemas de incentivos que foi trabalhada em conjunto pelos programas operacionais, que está publicada, que também será certamente muito conhecida e, portanto, que basicamente há claramente aqui um esforço muito grande de colocar do lado dos beneficiários o máximo possível de fundos para ajudar, de facto, a tesouraria das empresas. Os organismos intermédios dos sistemas de incentivos, IAPMEI, Turismo Portugal, a ICEP, a ANI, naturalmente estão a trabalhar já nessa dimensão e, portanto, de uma forma muito intensa, mas também a própria equipa do Centro 2020 estão a trabalhar nisso de uma forma muito intensa. Em particular, a equipa que está dedicada aos pagamentos do nosso programa operacional está claramente com uma atenção muito forte a esta dimensão, em particular os pagamentos às empresas, neste caso destacaria naturalmente do SI2E, mas também os projetos que têm a ver com os incêndios, portanto a reposição da atividade económica das empresas afetadas pelos incêndios, em particular do incêndio de Pedrógão, porque esse é um processo que decorre no contexto da nossa autoridade de gestão. Procuramos reforçar também essa equipa, deslocando alguns técnicos de outras equipas, nomeadamente de análise de candidaturas, para esta equipa dos pagamentos, para que possamos intensificar este processo e, naturalmente, é esse trabalho que estamos a fazer. Mas, para além da análise dos pedidos de pagamento que nos foram submetidos e tendo em conta, temos consciência de facto dos atrasos significativos que temos de pagamento destes pedidos de pagamento, porque a regulamentação nos permite isso, nós estamos já também a desencadear um processo de pagamento por adiantamento daqueles pedidos que estão com um atraso significativo e a regulamentação refere explicitamente para os pedidos de pagamento que não tenham uma análise depois de passados 30 dias úteis da sua respectiva submissão, a possibilidade de fazer um pagamento por adiantamento desses pagamentos, nós estamos já a trabalhar nessa fase. Gostaria também de reforçar em particular esta dimensão, insisto, pagamentos às empresas prioritários, em particular do SI2E. De facto, deixem-me dar nota do seguinte, nós nesta altura, na autoridade de gestão, e são números do passado dia 18 de abril, já deram entrada de pedidos SI2E
sejam pedidos de projetos no contexto dos avisos do GAL, sejam de pedidos no contexto dos avisos dos pactos das SIM, seja também do atrair, portanto, que é gerido diretamente pela autoridade de gestão, já deram entrada, nesta altura, 2.921 pedidos de pagamento. E destes, 2.297 já estão analisados. 79%, portanto, 79% dos pedidos do SI2E estão analisados pela autoridade de gestão. Desde fevereiro, portanto, no início de fevereiro, a autoridade de gestão tomou logo uma iniciativa, até mesmo antes desta realidade do Covid-19, a autoridade de gestão tomou uma iniciativa, de facto, de trabalhar em particular sobre os pedidos de pagamento do SI2E. Portanto, como dizia, desde o início de fevereiro até, portanto, estamos a falar de um período de 2 meses e meio, já foram analisados 741 pedidos de pagamento que geraram um pagamento aos beneficiários de 7,2 milhões de euros de fundos. No mesmo período, dos tais 2 meses e meio, entraram 397 pedidos novos. Portanto, isto significa que nós estamos a conseguir reduzir significativamente o número de pedidos de pagamento em carteira do SI2E. E, portanto, claramente esta é uma prioridade que estamos a ter. Como disse, nós já aprovámos também e estamos a executar um plano de pagamento por adiantamento dos pedidos de pagamento que estão há mais de 30 dias úteis sem resposta. Nesta altura, portanto, também ao dia 18 de abril, já foram feitos pagamentos de 108 adiantamentos que representam 2,5 milhões de euros de fundo. E a nossa intenção, neste processo de pagamento por adiantamento dos pedidos que nesta altura estão submetidos e com atraso, chegar aos 250 adiantamentos também feitos, pagos aos beneficiários. Naturalmente, este é um processo em paralelo com a análise dos pedidos de pagamento e do pagamento dos respectivos reembolsos. E, portanto, esta é uma dimensão que temos em carga muito forte nesta altura. Um aspecto que gostaria também de dar nota, de facto, que é estes números que vos referi são números relacionados com o FEDER, portanto estamos a falar dos projetos financiados com o FEDER. Relativamente ao Fundo Social Europeu, de facto a ferramenta informática, o CIFSE, de facto não permitia fazer pagamentos por adiantamento nesta modalidade, portanto pagamento por adiantamento de pedidos de pagamento com atrasos de análise. Entretanto, a ADC já desenvolveu a ferramenta que o permite e, portanto, vamos também, em paralelo com a análise dos pedidos de pagamento do Fundo Social Europeu, e esse trabalho de análise está a ser feito, diariamente estamos a analisar e a pagar pedidos de financiamento do Fundo Social Europeu, mas vamos também fazer alguns pagamentos por adiantamento de pedidos que estejam também com atraso de resposta da nossa parte. E, como disse, esta tem sido a nossa prioridade, de facto, pagar o máximo possível de fundos às empresas para ajudar na sua tesouraria, mas a nossa intenção, naturalmente, alargar esta abordagem também a outros beneficiários do nosso programa operacional. Naturalmente, estes problemas, estas dificuldades de tesouraria chegam a todos e, portanto, vamos também alargar, nomeadamente, a questão do pagamento por adiantamento de pedidos de pagamento que têm atraso na análise, vamos alargar esses pagamentos a outras tipologias de entidades, nomeadamente associações empresariais, outro tipo de associações e de entidades privadas sem fins lucrativos, naturalmente também entidades públicas, nomeadamente entidades de formação, instituições de ensino superior. Todas essas entidades vão também poder beneficiar e, naturalmente, não podia esquecer, os próprios municípios também vão poder beneficiar destas medidas de aceleração
dos pagamentos. Passando para uma outra dimensão também de medidas que estamos a tomar relativamente a medidas de curto prazo para ajudar à execução dos projetos que estamos a financiar, naturalmente uma outra dimensão tem a ver com a flexibilização da execução dos projetos. Como disse, já existe uma orientação técnica para os sistemas de incentivos que permite, que enquadra a possibilidade de flexibilizar a implementação dos projetos nas várias dimensões, em termos de calendário, em termos de orçamento financeiro, em termos de atividades e, portanto, de execução física e, naturalmente, também em termos de medidas e de resultados contratualizados com autoridades de gestão. Nesta altura, as autoridades de gestão dos programas operacionais regionais, que são financiadoras do SI2E, estão também a trabalhar numa orientação técnica específica para esta tipologia de apoios. Naturalmente, esta é uma orientação técnica relativamente complexa, porque estamos a trabalhar uma orientação técnica que incorpora, que enquadra quer os projetos, quer as candidaturas financiadas por FEDER, quer as candidaturas financiadas por Fundo Social Europeu. E como bem sabemos, são fundos que têm regras distintas e, portanto, é preciso compatibilizar estas diferentes dimensões. Acresce que, para o Fundo Social Europeu, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão está a trabalhar também numa orientação técnica genérica para todo o Fundo Social Europeu e, portanto, naturalmente, esta orientação técnica do SI2E tem que compatibilizar-se com essa orientação técnica genérica do Fundo Social Europeu e, portanto, por isso, ao contrário do que nós gostaríamos já ter esta orientação técnica pronta e disponível para divulgar junto dos beneficiários, para que eles pudessem ter um quadro de referência para trabalhar também as suas candidaturas. Isso ainda não foi possível, mas contamos que dentro dos próximos dias isso seja possível. Mas posso dizer que essa orientação técnica, de alguma forma, vai beber aquelas orientações que a deliberação da SIC, que eu já referi, define, e, portanto, mais uma vez, vai ser possível, de alguma forma, fazer os pagamentos por adiantamento, que já estamos a fazer, vai ser possível financiar as despesas realizadas e associadas a atividades que foram canceladas, motivadas pela pandemia que estamos a viver, vai ser possível alterar os projetos em termos do seu calendário de execução, em termos da configuração dos investimentos, em termos das atividades previstas e, naturalmente, também em termos dos resultados contratualizados. Naturalmente, eu gostaria de destacar aqui, em particular, no SI2E, a orientação técnica vai dizer isso de uma forma mais concreta, obviamente, mas eu gostaria de destacar ainda assim que no SI2E teremos que calcular alguns princípios base deste sistema de incentivos. De facto, será possível flexibilizar algumas coisas, mas seguramente não será possível flexibilizar tudo. Desde logo, existem algumas restrições nas tipologias de despesas, de algumas tipologias de despesas específicas, é preciso calcular essas situações. Um aspecto crítico do SI2E tem a ver com a criação líquida dos postos de trabalho e, portanto, nós temos consciência que isto é um aspecto muito sensível nesta altura. Naturalmente, isso tem que ser compatibilizado, por exemplo, com o calendário de execução dos projetos, e eu diria que a questão do calendário de execução dos projetos é uma questão muito sensível, que naturalmente vai ter que ser um instrumento muito importante para adaptarmos os nossos projetos a esta realidade que vivemos atualmente. Doutor, não sei se posso colocar aqui algumas questões que, entretanto, surgiram no espaço de perguntas e respostas, enquanto avançamos para o ponto seguinte.
Você concorda? Pode ser, podemos adotar essa metodologia, interrompemos aqui um bocadinho Até para... e naturalmente, certo, eu ganho fogo para continuar a exposição. O Tiago Duarte pergunta, o regulamento publicado no sábado e cujo aviso foi publicado ontem, o doutor acabou agora mesmo de falar nisto, falou há pouco tempo, tem alguma relação com o apoio de 69 milhões de euros para a produção de EPIs? Obrigada. Eu diria que sim, eu admito que o valor dos 69 milhões não estou seguro. Agora, eu não tenho dúvidas o seguinte, o aviso que foi aberto, nomeadamente o aviso da inovação produtiva, dirigido especificamente a empresas, é exatamente nesse sentido. Portanto, é apoiar as empresas que queiram, de alguma forma, se já trabalham nesta área em produtos e serviços que podem ajudar à resposta à crise do Covid-19 muito bem, ou mesmo empresas que queiram reconverter a sua capacidade produtiva para produzir produtos e prestar serviços nesse sentido. E, portanto, é nesse contexto. E, portanto, nomeadamente os equipamentos de proteção individual naturalmente estão cobertos pelo objetivo deste aviso, em particular, reforço o aviso da inovação produtiva e, portanto, quer o financiamento do nosso programa operacional, os tais 11 milhões de euros referidos nas notícias que foram divulgadas, são 7 milhões de euros especificamente para o aviso da inovação produtiva, reforço, complementados com a dotação que o Compete também coloca, e naturalmente o Compete também tem impacto na nossa região e, portanto, quer a dotação do nosso programa operacional regional, quer a dotação do Compete, está disponível para as empresas utilizarem precisamente nestes projetos, nomeadamente nesse tipo de produtos. Uhum. Nesta medida, o Miguel Pipa pergunta, na medida de inovação produtiva Covid-19, também são elegíveis as matérias-primas para além dos equipamentos? Não sei se tem essa informação. Sim, eu penso que sim. Creio que o aviso também deixa essa margem explicitamente, creio que o aviso diz explicitamente, não só os produtos em si de resposta direta, mas também as matérias-primas necessárias para produzir os produtos. Estou-me a lembrar, por exemplo, é possível apoiar empresas que produzam desinfetantes, mas também é possível apoiar as empresas que produzam os elementos necessários à produção dos desinfetantes. Um exemplo muito simples, ou se falarmos de equipamentos médicos, naturalmente as componentes dos equipamentos médicos também é possível financiar. Bem, temos também aqui algumas questões, nomeadamente de projetos concluídos em 2019 e que ainda não receberam qualquer tipo de reembolso. Isto são questões muito específicas, que se calhar o melhor é dirigir um e-mail à CCDR ou a algum técnico, algum contacto que possa deixar para ver qual é o ponto de situação do projeto. Claro. Eu posso, Adriana, eu posso acrescentar uma pequena nota que é assim. Naturalmente, nós compreendemos, há projetos que já encerraram antes deste período que se vive e, porventura, a dotação que têm a receber é precisamente a questão do saldo final. Naturalmente, para nós, nesta altura, é muito complexo estar a encerrar projetos, porque o processo de encerramento é um processo muito complexo. É preciso analisar relatórios, é preciso revisitar o projeto todo e, portanto, é muito complexo. Ainda assim, como lá está, as medidas que o Governo tomou e, portanto, nomeadamente a deliberação da SIC, permite também algum adiantamento sobre os saldos. Tenho que admitir que nós, nesta altura, ainda não estamos a fazer isso, mas, naturalmente, também vai ser possível ajudar a pagar por adiantamento uma parte do saldo final que os projetos e que as empresas têm a haver e, portanto, de alguma forma, isso também ajuda a minorar as dificuldades que esta situação do pagamento dos saldos acarreta para as empresas. Uhum. Não sei se a Adriana... Há uma questão que tem a ver com... Sim. Sim. Força. Estava aqui a ver a questão do Celso.
que falam do aceleramento dos pagamentos e referem que direcionaram a equipa de análise de candidaturas. Ao que me parece, o Celso terá tido um indeferimento de um projeto e fez uma reclamação. Queria saber qual é que é a estimativa para a resposta, uma vez que já foi apresentada há cerca de 6 meses. Não sei se tem alguma informação que possa adiantar ao Celso. É assim, lá está, mais uma vez, não estou em condições de poder dar uma resposta objetiva. Eu posso falar genericamente. Nós temos consciência de que os processos de reclamações estão muito atrasados, como aí foi referido. Entendam esta situação. Um processo de reclamação significou que houve uma primeira decisão da autoridade de gestão, num determinado sentido. Essa primeira decisão teve um processo de audiência prévia em que o beneficiário pôde apresentar a sua argumentação no sentido de tentar contrariar a decisão da autoridade de gestão. A autoridade de gestão analisou essa argumentação aduzida pelo beneficiário, tomou uma decisão definitiva, porventura poderá ter sido manter a decisão inicial, e posteriormente a esse processo o beneficiário ainda assim apresentou uma reclamação. A reclamação implica não só uma análise técnica da documentação, como também uma análise jurídica. Portanto, por tudo isso é que os processos de reclamações estão significativamente atrasados, porque são processos extremamente complexos que têm que ser analisados novamente pela equipa técnica e também pelo gabinete jurídico da CCDR e, portanto, é muito difícil poder dar prazos para a resposta às reclamações. Obrigada, doutor. O Luís Silveirinha pergunta, não sei se perdi esta parte, mas uma questão importante é a validação dos reportes de indicadores para poderem ser submetidos os relatórios finais. São processos importantes para as empresas e municípios nesta fase. É a questão do Luís. Certo, sem dúvida é uma questão muito relevante. Tenho que dizer que quem faz essa análise dos indicadores é a equipa dos pagamentos, que são as pessoas que conhecem os projetos, conhecem a execução dos projetos e são em condições de analisar os indicadores de execução. E, portanto, nós temos aqui um dilema. Ou temos as pessoas a analisar pedidos de pagamento, a processar adiantamentos, ou temos as pessoas a analisar indicadores. E, portanto, admito que essa é uma tarefa que está um bocadinho em segundo plano, porque, como digo, não conseguimos dar resposta a todas as solicitações e, claramente, nesta altura, o prioritário é fazer os pagamentos aos beneficiários. Muito bem, obrigada, doutor. Pronto, eu se calhar passaria a palavra então para que retomasse a sua explanação e à medida que forem surgindo mais questões, reservaríamos para uns... Interrompa sempre que achar pertinente, sem problema. Obrigada. E, portanto, eu diria, recapitulando um bocadinho só, eu estava a dar conta das iniciativas a curto prazo que a autoridade de gestão tomou. Por um lado, acelerar os pagamentos aos beneficiários. Segundo, trabalhar a dimensão da flexibilização dos projetos, portanto, a possibilidade de alterar os projetos. Eu aqui acrescentaria que, naturalmente, a disponibilidade da orientação técnica, nomeadamente do SI2, é importante, mas não invalida que um projeto que, por exemplo, tenha um prazo para cumprir muito curto, isto é, um projeto que esteja agora a concluir-se, que o próprio beneficiário apresente já o seu pedido de alteração, de prorrogação do prazo, mesmo sem ter uma orientação muito específica. Mas os projetos que tiverem prazos de conclusão a muito curto prazo deverão apresentar os seus pedidos de alteração consoante as suas necessidades específicas. Aqueles projetos que tenham prazo de execução mais longo, eu sugeria que aguardassem um bocadinho, até para perceber um bocadinho melhor a sua realidade, como é que as coisas vão evoluir, para, de facto, quando submeterem pedidos de alteração, submetam um pedido já muito ajustado às suas necessidades efetivas para o futuro. A terceira dimensão que eu gostaria de referir, mas vou referir muito superficialmente, até porque já conversámos sobre ela, tem a ver precisamente com o lançamento de avisos específicos, avisos de concurso para apoiar projetos específicos de resposta aos efeitos da pandemia.
já foram referidos os tais 2 avisos que foram lançados ontem mesmo de apoio no contexto da inovação produtiva para empresas que produzam produtos e serviços de resposta direta à pandemia do Covid. Há um outro projeto na dimensão da investigação e desenvolvimento. É um projeto dirigido quer a empresas, quer a instituições do sistema científico e tecnológico, aí para o desenvolvimento de ideias ou protótipos também de resposta a esta questão do Covid-19. Por exemplo, está em preparação um outro aviso muito específico aqui, neste caso é um aviso em que será dirigido para o Instituto de Emprego e Formação Provisional para apoiar na figura dos contratos de emprego e inserção, apoiar a contratação de pessoas desempregadas para as colocar nas instituições IPSS e outras entidades que têm problemas enormes nesta altura de recursos humanos relacionados precisamente com esta questão do Covid-19. E, portanto, também aqui uma resposta muito concreta, um problema muito concreto, IPSS que têm dificuldades de recursos humanos, portanto, o IFP irá colocar, através da figura de contratos de emprego e inserção, desempregados nestas instituições. E, portanto, os POs regionais, o Centro 2020, irá financiar também, através de uma linha de apoio, esta medida e, portanto, há um aviso que está a ser trabalhado nessa dimensão. E, portanto, a nossa expectativa é que nos próximos tempos possam surgir, em função de necessidades específicas, respostas específicas às medidas que é preciso implementar de resposta ao Covid-19, possam surgir outros avisos. Eu passaria agora para uma segunda dimensão da minha intervenção e que tem a ver com as medidas de mais médio e longo prazo que estamos a tomar. E, de facto, naturalmente está em cima da mesa uma reprogramação do Portugal 2020 e dos programas operacionais que integram o Portugal 2020 em linha com, precisamente, a proposta da Comissão Europeia, o novo regulamento da Comissão Europeia relacionado com a resposta à crise do coronavírus. E, portanto, esse é um processo que está agora a ser iniciado. Tenho que fazer aqui um pequeno parênteses, de facto, já estava previsto no final deste primeiro semestre do ano 2020 haver uma reprogramação dos POs muito na ótica de ajustar os programas operacionais um bocadinho às necessidades de conclusão dos projetos. Só para terem uma noção, nós nesta altura a taxa de compromisso do nosso programa operacional é de 76,7%, isto significa que 76,7% da dotação do PO já está comprometida com projetos concretos. Além disso, estão abertos avisos de concurso, estão em análise candidaturas e, portanto, isto significa que a taxa potencial de compromisso do programa operacional já é bastante mais alta do que isto. E, portanto, estava na ideia das autoridades de gestão fazer uma reprogramação, admitimos ainda que minimalista, de ajustamento agora para o encerramento do Portugal 2020. Contudo, esta realidade naturalmente veio alterar substancialmente esta estratégia e, de facto, está agora em cima da mesa uma reprogramação dos programas com o objetivo de identificar nos programas operacionais dotações disponíveis que possam ajudar a esta resposta da pandemia. E, portanto, neste momento o que está a acontecer é, por um lado, as autoridades de gestão estão a identificar precisamente essas dotações disponíveis, estamos a percorrer os eixos, as prioridades de investimento, as tipologias de ação e ver onde é que é possível libertar dotações e, portanto, a identificar essa dotação que o Programa Operacional Regional poderá disponibilizar e, do lado do Governo, estão a ser identificadas as tipologias de ação
sejam novas, sejam já existentes, onde é necessário colocar os recursos disponíveis. E uma coisa já sabemos, de facto, os programas operacionais regionais irão disponibilizar os seus fundos principalmente para ajudar a uma resposta pós-crise. Pós-crise tem a ver com a necessidade de apoiar a criação de emprego e a apoiar o relançamento da economia. E, portanto, estamos convencidos que das disponibilidades que nós conseguirmos encontrar serão privilegiadamente utilizadas nos apoios à criação de emprego e no relançamento da economia. E aí surgem dois instrumentos da maior importância. Por um lado, os sistemas de incentivos às empresas tradicionais. Naturalmente, a expectativa é que possamos colocar mais recursos em novos avisos, para além dos avisos que estão abertos ainda hoje, nomeadamente avisos que concluem a sua fase de submissão de candidaturas no início do próximo mês de maio, mas naturalmente estamos convencidos que será necessário abrir novos avisos, porventura avisos formatados para resposta naturalmente à necessidade deste relançamento da economia. E depois, na dimensão do apoio à criação de emprego, eu diria que seja aí naturalmente o instrumento que entretanto foi desenhado, não nesta ótica, porque ele foi desenhado antes da crise, foi desenhado para apoiar a criação de emprego. Estou a falar em particular da portaria associada ao Mais Coeso Emprego, precisamente que uma portaria onde isto já estava publicado, portanto já tínhamos o quadro de referência conhecido, as autoridades de gestão estavam a trabalhar nomeadamente os grupos de ação local e as autoridades principais que estão a falar de dotações do essencial estão contratualizadas com estas duas entidades e, portanto, estávamos a trabalhar em avisos de concurso e a expectativa era que pudéssemos abrir novos avisos de concurso, mas temos consciência de que, perante esta realidade, naturalmente este vai ser um instrumento muito importante, mas, porventura, ele pode necessitar de algum ajustamento. Não sei nesta altura se algum ajustamento na portaria, portanto aí naturalmente o Governo é que vai dizer se é necessário fazer alguma adaptação à portaria que está publicada e que é conhecida, mas porventura nos avisos que já tínhamos iniciado terão que ser redesenhados em função desta nova realidade. E portanto teremos aqui dois instrumentos muito fortes para os próximos meses, seguramente que poderemos ter novidades por aí também em função desta reprogramação que o Programa Operacional Regional vai sofrer. A nossa expectativa é que seja uma reprogramação muito rápida do nosso lado na elaboração da alteração do Programa Operacional e também rápida da parte da Comissão Europeia na sua aprovação, porque de facto as reprogramações dos programas operacionais exigem uma decisão e uma aprovação da Comissão Europeia. Eu se calhar parava também um bocadinho por aqui e não sei se há alguma questão que seja pertinente nesta altura também responder. No fundo, também têm algumas dúvidas sobre se vai haver alguma mudança estrutural no próximo quadro comunitário. Não sei se pode adiantar alguma informação relativamente a esta questão. Sim, claro. Vão haver, obviamente, como todos compreenderão, estávamos num processo de lançamento da preparação do próximo período de programação, estávamos numa fase de elaboração das estratégias, seja da estratégia regional, seja das estratégias NUTS 3, portanto, estratégias intermunicipais, e íamos precisamente nesta altura começar também tudo o que era a elaboração do novo acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia e dos novos programas operacionais. Naturalmente,
esse processo ficou, eu diria, em segundo plano nesta altura. Não temos dúvidas que ele é um processo muito importante ao nível europeu. Nós, das notícias que vamos ouvindo, das discussões que vamos ouvindo em termos quer do Conselho Europeu, quer também das próprias iniciativas da Comissão Europeia, naturalmente a política de coesão para o próximo período de programação naturalmente vai ser um instrumento importantíssimo também para os Estados-membros ultrapassar esta fase de crise. Portanto, não temos muitas dúvidas que a coesão do próximo período de programação, quer o desenho do acordo de parceria, quer o desenho dos programas operacionais, vai ser feito à luz desta crise. E um outro aspecto muito relevante será, seguramente, também a dotação da política de coesão, a dotação do Portugal 2030, e a nossa expectativa é que, ao contrário do que estava a acontecer, que era uma grande reserva de muitos Estados da União Europeia em pelo menos manter a dotação da política de coesão, e portanto o cenário que já se apontava era uma redução das dotações da política de coesão para o próximo período de programação, porventura pode haver aqui uma situação nova que ajude a convencer quer os Estados-membros, quer a Comissão Europeia, a se não pelo menos manter a dotação da política de coesão em níveis semelhantes ao do atual período de programação. Naturalmente, dados mais concretos nesta altura, eu diria que não é possível, porque de facto o enfoque nos próximos tempos vai ser colocado precisamente na reprogramação do atual período de programação do atual Portugal 2020. Não se perspectiva nenhum apoio a fundo perdido ou parcial? É uma questão do Miguel Inácio. Vamos lá ver. Os sistemas de incentivos às empresas, naturalmente a figura que estávamos a utilizar recentemente e que está prevista nos avisos que até estão abertos nesta altura é uma conjugação de incentivo a fundo perdido com incentivo reembolsável através do instrumento financeiro. Vamos ver se os próximos avisos, nesta altura não tenho dados para poder adiantar, mas vamos ver se os novos avisos alteram este equilíbrio. Do lado dos instrumentos que nós temos para a criação de emprego, nomeadamente do mais coeso, aí claramente os apoios são a fundo perdido, portanto o apoio também tem uma taxa de comparticipação, não é 100%, dificilmente está a 100%. Porventura, acontece que a melhor medida em que os apoios estão indexados, portanto, a níveis de financiamento e, portanto, aí o Fundo Social Europeu pode apoiar não numa lógica de taxa de comparticipação e, portanto, pode apoiar através do indexante do apoio social, apoia verdadeiramente a 100%, podemos dizer assim, mas, de facto, são estes os instrumentos que temos, não temos outros para poder financiar a fundo perdido as empresas e outro tipo de entidades. Eu não sei se o Dr. Jorge Brandão já concluiu a sua apresentação, pedia-lhe apenas para confirmar. Já terminou a sua apresentação? Sim. É porque eu ia dar a naturalmente. Diga. Eu gostaria só de terminar com uma ideia muito simples que tem a ver. Estamos a falar aqui de ideias genéricas. Eu ia apenas dar a palavra a quem quisesse colocar de viva voz a questão ao Dr. Jorge Brandão. Basta então que dê essa indicação aqui no bate-papo. Se quiser colocar ao vivo e a cores uma questão ao Dr. Jorge Brandão, daríamos essa oportunidade. Eu tenho aqui a Madalena Pereira com a mão no ar, não sei se isso significa que queira usar da palavra, e a Sónia Oliveira. Vamos aqui ver se a Madalena quer dizer alguma coisa. Bom dia. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos. Viva.
Obrigada. Não, é só para vos cumprimentar. Eu como estou em trabalho, estou a ouvir-vos e em trabalho ao mesmo tempo, eu estava a responder a uma mensagem que me chegou. Obrigada. Nada, Madalena. Obrigada e felicidades. Felicidades e está tudo bem. Ok, obrigada. Obrigada, Madalena. Obrigada. Vou então ativar o Miguel Pipa. Miguel? Estou. Bom dia a todos. Muito bom dia a todos. São duas questões que eu até já tinha posto no chat para o Dr. Jorge Brandão. Tem a ver com a inovação produtiva, agora lançado ontem, este aviso de concurso, portanto, o número 14. Portanto, já me respondeu à questão das matérias-primas, muito obrigado. Então, só duas questões muito rápidas. Uma era para quem quisesse candidatar à inovação produtiva do Covid-19, se é obrigatório os produtos que vão produzir ser vendidos para o Sistema Nacional de Saúde ou se pode ser vendidos para o tipo de rede. Vamos imaginar, nós temos, por exemplo, uma empresa que produza, por exemplo, viseiras e que tenha como clientes uma rede de retalho, portanto, no país, se em vez de estar a vender para os hospitais ou estar a vender para as entidades, se pode vender diretamente para essas lojas para disponibilizar. A outra questão é, por exemplo, uma empresa que quer reverter, portanto, a sua atividade, visto ter baixado agora, portanto, o volume de negócios, para produzir, por exemplo, produtos que no combate à Covid-19, se esses produtos têm que já estar aprovados pelo Infarmed ou pela ASAI, ou se pode-se demonstrar que está em processo, ou se já tem que ter iniciado na fase da candidatura. São estas as duas questões. Muito obrigado. Obrigada, Miguel. Muito bem. Posso já responder? É assim, relativamente à primeira questão, não há nenhuma restrição na venda dos produtos produzidos, pelo contrário, mais podem ser produtos para exportação. Perfeitamente possível, não há obrigatoriedade de estar a fornecer o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, claramente a lógica aqui é não só responder às necessidades que o país vive naturalmente, isso de uma forma genérica, mas naturalmente é também ajudar as empresas na sua capacidade produtiva e na sua capacidade de internacionalização e de exportação, porque em última análise é esse o objetivo dos sistemas de incentivos às empresas que os fundos europeus financiam. Relativamente à segunda questão, eu admito que não sou capaz de lhe dar uma resposta muito objetiva. Aí solicito, se deixar o seu contacto, depois posso questionar as nossas equipas técnicas para lhe poder esclarecer essa informação. Muito obrigada, Dr. Jorge Brandão. Em termos de apoio específicos ao turismo, tem algum que gostasse de distinguir ou de referenciar? É uma questão, por exemplo, da Maria Helena Costa Silva, que trabalha na área do turismo rural e diz que vai precisar de alterar o funcionamento e criar novas condições e serviços. Se vai haver algum apoio a curto prazo? Muito bem. Essa é uma questão muito importante e isso tem a ver precisamente com a última parte da minha intervenção, que é muito sucinta. Nós temos falado aqui de questões que são genéricas e estamos numa sessão especificamente relacionada com o turismo. Eu queria naturalmente deixar aí uma palavra muito concreta em relação a esta dimensão. Bom, mas verdadeiramente tudo o que eu falei tem a ver com o turismo, porque estamos a falar, os sistemas de incentivos às empresas naturalmente apoiam também as empresas da área do turismo. Quando falamos de SI2E, uma grande parte dos são na área do turismo, alojamento, restauração, animação turística, etc. E, naturalmente, os apoios que virão a acontecer no futuro dirigir-se-ão, naturalmente, também ao turismo. Porque nós temos plena consciência, de facto, que o setor do turismo é um dos setores, se não o setor mais afetado por esta crise no momento que vivemos. E, portanto, não temos dúvidas nenhumas que é um setor que vai precisar imenso de apoio nos tempos que correm hoje e também no futuro para relançamento eu diria pelo menos para voltarmos à dinâmica que tínhamos, por exemplo, no ano passado. E, portanto, todos estes instrumentos que nós vamos ter, que eu referi, aos avisos, que vão surgir,
mais seguramente irão poder financiar projetos na área do turismo e, portanto, vale a pena estar atento aos avisos que irão ser publicados nos próximos tempos, porque naturalmente o turismo vai ser um setor privilegiado nestes avisos. No fundo, é exatamente esta a preocupação, daquilo que me apercebo das suas palavras, é que a prioridade será colmatar estas dificuldades que surgiram no âmbito desta crise do Covid-19. Vamos também, sinto eu, estabilizar um bocadinho em termos de prioridade dada a outro tipo de projetos e para já colmatar então e ajudar estas empresas e instituições, não só empresas mas instituições, que têm mais problemas atualmente e a curto, médio prazo. Exatamente, o foco é exatamente esse, de uma forma muito objetiva, pragmática e direta, ajudar as empresas hoje. E, como disse, acelerar os pagamentos. Também no novo programa, exatamente. E, portanto, é a outra dimensão. Portanto, primeira dimensão, ajudar hoje as empresas a responder às suas necessidades e depois começar a perspectivar o pós-crise. Começar a perceber como é que devemos agir para retomar a atividade económica, retomar a capacidade das empresas, retomar o nível de emprego que tínhamos, com novos avisos que iremos ter nos próximos meses. E eu acrescentaria, nesta dimensão do turismo, para nós é muito relevante também o papel da entidade regional de turismo e por isso, como temos falado, a nossa ideia é continuar a apoiar-vos no vosso papel insubstituível de afirmar a marca Centro de Portugal, afirmar os produtos da nossa região e, portanto, precisamos urgentemente de reforçar essa dimensão daqui para a frente, mas naturalmente trabalhar também com as outras entidades, por exemplo, as comunidades intermunicipais, através dos projetos dos produtos turísticos integrados intermunicipais, porque claramente vai ser preciso reganhar a dinâmica que tínhamos no passado e que se perdeu naturalmente nestes meses com a paragem absoluta da atividade turística na nossa região. E porventura, explorar, eu diria que há aqui uma dimensão positiva que temos que ter nesta fase, que é perceber, se calhar, que as características do turismo que podemos ter na nossa região, um turismo muito virado para a natureza, portanto em espaço aberto, um turismo de pequena escala, se calhar é isso que vai ser possível fazer nos próximos tempos. E, portanto, a nossa região tem que se posicionar, se calhar, aí pela sua capacidade de oferecer esses ativos que estão em linha com, possivelmente, as medidas de segurança que vai ser necessário manter nos próximos meses. Não é? Sem dúvida. Estamos todos a aguardar essas orientações, não é, do Governo ou da Organização Mundial de Saúde ou da Organização Mundial de Turismo, que dê orientações claras a empresas, a instituições, a empresários, de como dotar e estruturar o seu produto de acordo com as novas normas de segurança e de higienização que julgo que todos os turistas procurarão a partir do momento em que se possa dar carta branca para que possam sair de casa e verdadeiramente a Turismo Centro de Portugal deixar de dizer haverá tempo e dizer chegou o tempo, porque é exatamente esse o nosso objetivo. Vamos ter muitas novidades, não é? Esperamos nós a curto e médio prazo, soluções, medidas, apoios para que possamos voltar novamente a ressurgir como um dos setores mais fortes da economia portuguesa e aquele que mais contribui, um dos que mais contribui para que o PIB ascenda. É esse o nosso objetivo. Não sei se mais algum participante quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário. Estamos a entrar na reta final da nossa intervenção, já estamos aqui há uma hora a conversar com o Dr. Jorge Brandão, a quem muito agradecemos. Caso queiram colocar alguma questão, basta levantar a mãozinha.
Neste momento não temos nenhum participante. Entretanto, se calhar eu daria a palavra ao nosso presidente, o Dr. Pedro Machado, para que ele também possa aqui fazer um comentário àquilo que o Dr. Jorge Brandão aqui representa e àquilo que aqui comunicou. Vamos ver se o Dr. Pedro está aqui disponível para nos ouvir e falar também. Eu estou aqui. Olá, estão-me a ouvir? Viva, Dr. Pedro, bom dia. Ainda não tenho autorização para entrar com a imagem. Preciso que alguém me liberte. Deixe-me ver. Preciso que alguém possa abrir o pano. Se não se importarem. Por acaso eu estou a dar aqui. Estará por... Mas preciso que me autorizem a entrar em cena. Como tudo. Estará por segundos, Dr. Pedro Machado. Eu acho que já me está a dar autorização para entrar em cena. Certo? Já. Olá. Aí está. Bem-vindo, Dr. Pedro Machado. Bom dia. Olá Jorge Brandão. Olá, Diana, pela dia. moderação e parabéns pela conferência que está a ser feita, que eu acho que é, obviamente, de extrema importância, senão a própria Turismo Centro de Portugal não a teria proposto e não teria feito este leque de convidados, onde incluímos absolutamente como estratégico para presente e futuro o papel que hoje tem a Comissão e muito em particular o Programa Operacional do Centro, que o Dr. Jorge Brandão, ao longo dos últimos anos, tem vindo e que conhece tão a miúdo as suas características, a fazer um trabalho notável que eu gostava aqui também de saudar e a equipa com a doutora Isabel Damasceno, que agora presida a Comissão. É evidente que muitas vezes nós, no nosso dia-a-dia, quase que não relevamos o papel fundamental e estruturante que os fundos comunitários têm, não apenas no papel da coesão e do desenvolvimento, mas da própria sustentabilidade daquilo que nós fazemos no nosso trabalho. E por isso, ao Dr. Jorge Brandão, queria, em primeiro lugar, dar este testemunho público do papel fundamental que os fundos comunitários têm vindo a fazer pela região e muito em particular pelos modelos de negócio que nós consideramos que muitos deles que passam quer pelo investimento privado, quer pelo investimento público, se pensarmos aquilo que hoje são todos os processos de qualificação que as nossas autarquias, os nossos municípios e que depois são visíveis na componente da estrutura, não apenas da infraestrutura, mas da estrutura, até àquilo que nos toca a nós mais de perto, que é a componente dos serviços e da componente do turismo. E aquilo que eu gostava de deixar aqui é mais esse sinal de otimismo e de confiança num futuro próximo. E este futuro próximo, nós acreditamos que é já a seguir, é já agora. Quer do ponto de vista daquilo que esta pandemia trouxe e que vai implicar uma nova abordagem, aliás o Jorge Brandão iniciou também essa conversa, com o novo modelo de organização dos próprios recursos humanos das empresas e, portanto, eu acredito, Jorge Brandão, honestamente, que a Comissão Europeia e a nossa regional vão ter aqui um papel também muito importante e muito ativo naquilo que vai ser o novo modelo organizacional que as empresas vão ter inevitavelmente que colocar na sua agenda, seja no aumento da agilidade e da própria resiliência transversal que as organizações vão ter que ter, nomeadamente na sua capacidade de reação a estes choques externos. É visível hoje a quantidade de pessoas que estão em teletrabalho, que estão em layoff, mas sobretudo aqueles que estão a produzir e querem continuar a produzir. Nós percebemos que este é um tempo para nós revermos os modelos organizacionais e a nossa capacidade de resposta a esta mudança abrupta, novos modelos de trabalho, nomeadamente a questão das hierarquias que estavam muito piramidais passarem a ser mais horizontais e criarmos dentro das próprias organizações capacidade de resposta e decisão noutros patamares que até aqui estavam muito concentrados nessa tal pirâmide. Segundo, nos modelos de negócio que podem, já sabíamos todos o valor associado à digitalização, mas provavelmente a questão da redistribuição dos negócios online e de novos modelos de negócio, como estão a surgir. Nós assistimos todos os dias a empresas que se reinventaram nos seus processos de produção, mas também assistimos a empresas que estão a partir da inovação da tecnologia e percebemos que muitos dos avisos vão sustentar essa aptidão para responder a estes choques, sobretudo na reconversão de modelos de negócio e, portanto, não tenho nenhuma dúvida
que também aqui a Comissão e os financiamentos europeus vão ser muito importantes, e na própria cadeia de valor do ecossistema que hoje vivemos, isto é, a ideia de podermos desenvolver ecossistemas que estão mais atualizados e mais ajustados a estes impactos que hoje nós percebemos e, portanto, a ideia da transversalidade. Quero com isto dizer que o trabalho que estamos a desenvolver em parceria com a Comissão, em parceria também convosco, com o Programa Operacional do Centro, é exatamente neste sentido. A campanha do Haverá Tempo foi este sinal, era um sinal de esperança. Já foi dito há bocadinho para a Adriana que estamos neste momento praticamente com todas as armas apontadas para reiniciarmos uma retoma que acreditamos que possa começar em maio, que tenha, digamos, o seu estádio zero de relançamento a partir de junho, e onde o turismo doméstico, o turismo interno, julho, agosto, setembro, pode vir dar sinais claros se não houver nenhum pico ou se não houver outra vez a pandemia, mas acreditamos que isso não aconteça, e obviamente que a partir de setembro até dezembro há alguma retoma internacional, e é para isso que nós estamos a trabalhar, no reafirmar aquilo que a marca Centro de Portugal vinha a conquistar nos últimos anos. Lembrar que em Londres, 9 de março de 2020, ficou nas 10 marcas da década e, portanto, era um trabalho absolutamente fantástico, que de alguma forma somava o esforço da Comissão, o esforço do programa operacional, dos nossos stakeholders, dos nossos operadores, da nossa equipa, e, portanto, nós víamos sinais claros e públicos daquilo que era o crescimento e a maturidade da marca, e agora, obviamente que, e esta é a nota final, nós felizmente, que ao contrário de outras crises, não partimos do zero. Há hoje uma experiência, há um acumulado que foi conquistado nos últimos anos. 2019 passámos a fasquia dos 7 milhões de dormidas no centro de Portugal, o que significa que a marca está cá. Temos agora, obviamente, que fazer este caminho. A percepção de saúde e segurança e, naturalmente, que através dessa percepção de saúde e segurança voltarmos a reconquistar os nossos consumidores. E é para isso, Jorge Brandão, este é o meu testemunho que eu gostava, obviamente, de partilhar convosco e dizer que da equipa do Centro de Portugal estamos aptos, mais do que disponíveis, estamos ansiosos para começar esse trabalho. Muito bem. Obrigada, doutor. Muito bem, doutor Jorge Brandão. Não sei se quer dizer deixar uma mensagem final de esperança, de incentivo. Claro. No fundo, foi toda a sua intervenção, se me permite dizer, porque todas as medidas e tudo aquilo que puder ser feito pela CCDR, pelo Governo, pela Turismo Centro de Portugal, todas as entidades têm este tipo de responsabilidade, todas as medidas que possam apontar, que possam surgir e que possam defender para os empresários e instituições do Centro de Portugal, para o cidadão comum, retomar as suas vidas, tudo isso são mensagens muito positivas e de alento a todos os que ouvem. Mas gostaria de finalizar de alguma forma. Claro, não, Adriana, apenas uma palavra concluir, eu voltando a agradecer o vosso convite, acho que foi uma sessão muito, muito interessante e importante, e reforçar a mensagem, como a Adriana disse, nós temos plena consciência das dificuldades porque as empresas estão a passar e por isso não temos dúvidas nenhumas, estamos a fazer um esforço muito sério de tentar dar uma resposta o mais rápido possível para reduzir essas dificuldades. E temos esperança no futuro, de facto, como o Pedro também referia, e estamos convencidos de que os fundos europeus vão dar vão ser uma ajuda inestimável precisamente para reverter esta situação e ajudar as empresas a retomar o seu caminho de crescimento como vinha acontecendo. E, portanto, claramente é uma mensagem de esperança que podemos deixar. Muito obrigada, Dr. Jorge Brandão. Muito obrigada em nome de toda a equipa da Turismo Centro de Portugal, já aqui veiculada pelo Dr. Pedro Machado. O facto de ter dispensado algum tempo do seu precioso tempo, não é? Porque poderia estar agora a tratar de outras questões, nomeadamente do nosso futuro a curto e médio prazo, mas todas as pessoas que aqui estiveram connosco e foram perto de 200 pessoas, todos os participantes, de certeza absoluta que concordarão que foi uma intervenção e uma exposição muito, muito elucidativa
perspectiva. Obviamente ficaram algumas questões por responder, mas essas questões, se nos fizerem chegar, nós procuraremos dar resposta, nomeadamente junto do Dr. Jorge Brandão ou junto da equipa da CCDR. É exatamente essa a mensagem que deixo a todos os participantes. Agradeço uma vez mais ao Dr. Jorge Brandão, agradeço a todos os que estiveram aqui connosco ao longo desta 1h15 de conversa com o Dr. Jorge Brandão. Julgo que saímos daqui com uma mensagem de esperança, motivados a trabalhar, a não desistir, a não deixar cair os braços, porque há muito trabalho a ser feito. Todas as medidas estão a ser estruturadas no sentido de dar uma resposta a curto e a médio prazo a todos os empresários, instituições e associações dos mais variados quadrantes. Da minha parte, da equipa da Turismo de Portugal, agradeço a vossa participação e espero voltar a revê-los aqui depois de amanhã com o Carlos Martins para falarmos da questão do futuro e das soluções, da questão do cancelamento dos eventos culturais, que também é uma questão que a todos diz muito e ao turismo em particular, a câmaras municipais. Vamos aqui apontar algumas soluções e estratégias para dar a volta também a esta questão do cancelamento de uma série de eventos estruturantes para o centro de Portugal, mas para todo o país. Fiquem em casa, fiquem bem, haverá tempo. Obrigada.